Evangelismo via satélite termina com mais de 1000 batismos. Colégio Adventista reúne governo e denominações religiosas. Projeto da ADRA é premiado pela Fundação Banco do Brasil. Corrida, Vida e Saúde no Recife atrai mais de 2.000 atletas. Tudo isso agora no SNTV. A Semana de Evangelismo via satélite, a Grande Esperança, foi coroada com uma programação que reuniu mais de 15.000 pessoas no estádio do Mineirinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O encontro foi um marco na história da Igreja Adventista no país. Isso porque na tarde do sábado, mais de 1000 pessoas passaram pela experiência do batismo. Você pode ver todas as fotos e vídeos da programação no site evangelismointegrado.com. Em Niquelândia, interior de Goiás, o último sábado também foi marcado por batismos. Todas as palestras do pastor Luiz Gonçalves foram transmitidas durante a campanha satelital na Superintendência do Sistema de Execução Penal e 5 presos foram batizados. Mais de 2.000 atletas de 17 a 75 anos, profissionais e amadores, participaram da primeira edição da Corrida Vida e Saúde, promovida pela Igreja Adventista do Nordeste do Brasil. Logo na inscrição para a corrida, os atletas recebiam de brinde uma assinatura anual da revista sobre saúde, editada pela Casa Publicadora Brasileira, uma camiseta e uma medalha de participação. A competição foi realizada na praia de Boa Viagem, em Recife. Apoiado pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, o programa Hortas Comunitárias de Maringá, no Paraná, recebeu o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social em 2011. Ele concorreu com mais de 1000 projetos de todo o Brasil. As hortas comunitárias ficaram na primeira colocação na categoria Tecnologia Social na construção de políticas públicas para a erradicação da fome e da pobreza. O prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social é realizado a cada 2 anos. Os projetos vencedores receberam R$80 mil para o aprimoramento da tecnologia. Com a expectativa para a construção da nova sede, o Colégio Adventista de Americana, em São Paulo, promoveu um café da manhã reunindo líderes religiosos, autoridades municipais e representantes da sociedade. Na ocasião, foi apresentada uma proposta especial de matrícula para representantes de várias igrejas evangélicas. O principal objetivo desse encontro foi aproximar o poder público e pastores das outras denominações da instituição. Na entrevista de hoje, dos próximos 3 programas, nós vamos conversar sobre a origem e a importância do sábado na Bíblia com o teólogo e doutor Alberto Tim. Pastor Tim é autor do livro Sábado na Bíblia, que foi editado e publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos então à primeira pergunta. Pastor, se a Bíblia é uma só, e tanto no Velho como no Novo Testamento, o sábado é mencionado como dia de guarda, por que existem tantas pessoas guardando o domingo? Eu creio que todos os observadores do domingo que conhecem a Bíblia são honestas em sua perspectiva da Bíblia. Agora, o grande dilema nessa questão, eu creio que não é a questão da honestidade. Eu acho que todos os cristãos, pelo menos que procuram seguir a Bíblia, o fazem da melhor maneira possível. A maior dificuldade, eu creio que são 2 pontos. O primeiro deles é como nós interpretamos a Bíblia. Se a Bíblia, para mim, é meramente um fruto da cultura antiga, o sábado acaba sendo passageiro. Por outro lado, se a Bíblia eu a interpreto de uma forma alegórica, eu posso impor ao texto bíblico o que eu achar, da minha perspectiva. Se eu fragmento o conteúdo da Bíblia, o Antigo Testamento para aquela época, o Novo Testamento para hoje, e não como uma palavra que permanece com um evangelho eterno, como fala o livro do Apocalipse, também o sábado vai ser simplesmente para aquela dispensação antiga. Então, o sábado só faz sentido se eu tomar a Bíblia como ela diz, como sua própria intérprete. Um segundo ponto, e esse eu acho que é o mais crucial em todo esse debate, é que houve uma mudança do sábado para o domingo, pelo menos na história do cristianismo, sim. Só que quando ela ocorreu?
Historicamente, nós temos evidências de que essa mudança ocorreu no período pós-apostólico. Mas houve sucessivos intentos, isso continua até hoje, de reler a história pós-apostólica para dentro do próprio texto bíblico, como se a mudança ocorresse já com Cristo e os apóstolos. Se este for o caso, e essa é a minha perspectiva de interpretação da Bíblia, não há como, então, manter o sábado, porque eu quero que o sábado diga domingo. Então, crucial é esse ponto, antecipar a história. Pastor, o senhor falou um pouquinho sobre essa questão histórica, mas poderia detalhar um pouco mais essa questão histórica que envolve o conflito entre o sábado e o domingo? Esse é um ponto bastante controvertido por uma razão. Você tem estudos apologéticos que tendem a simplificar o assunto da perspectiva de defender o sábado do sétimo dia e também muitos estudos apologéticos tentando já impor o domingo para dentro do Novo Testamento. Entre os estudos históricos mais abalizados, eu creio que está o de Samuel Bacchiocchi, que é a sua tese doutoral defendida na década de 1970 na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Esse estudo demonstra que vários fatores contribuíram para a mudança do sábado para o domingo no período pós-apostólico. E ele coloca 1 século após a morte dos apóstolos começou esse processo, ou seja, no 2º século. Entre eles estava o espírito anti-judaico daquela época. Enquanto o judaísmo era bem aceito no Império Romano, convinha aos próprios cristãos serem confundidos como uma seita do judaísmo. Mas no momento que insurreições judaicas começaram a aparecer e eram reprimidas pela força militar romana, os cristãos começaram a se distanciar desse processo, ou do judaísmo. E aí entrou a mudança da Páscoa cristã em lugar da Páscoa judaica e também do sábado para o domingo. Isso foi favorecido por uma interpretação alegórica da Bíblia, dizendo que Cristo, o sol da justiça, o domingo, etc. No Império Romano, o domingo se tornou, ou seja, o culto mitraísta ao domingo, a primeira religião universal, importada pela soldadesca romana da Pérsia, em suas guerras ali. No livro O Sábado na Bíblia eu entro um pouquinho mais em detalhes sobre esse assunto, mas sob o impacto do Império Romano, o cristianismo acabou aderindo ao domingo e por algum tempo passou a ser observado os 2 dias, tanto o sábado quanto o domingo. E finalmente legislações eclesiásticas romanas acabaram tornando indevido a observância do sábado e impondo a observância do domingo. E dali para frente, por força eclesiástica, o domingo passou a ser o dia de guarda e quem insistisse na questão do sábado seria punido até eclesiasticamente como um herege. Bom, muito obrigado, pastor. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto nos próximos programas, né? O ASN TV dessa semana termina por aqui. Continue bem informado acessando o portal adventista.org, seguindo o nosso perfil @IASD no Twitter ou ainda curtindo a nossa página no facebook.com/agência ASN. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.